Vamos lá, meus queridos, uma pergunta bem polêmica, se assim podemos dizer. Professor, existe espírito com deficiência? Nossa Senhora! Espírito com deficiência. Primeira situação que você tem que entender o que significa deficiência, certo? Deficiência, o que é? Vamos lá. São coisas que deveria ter e tenha menos, ok? Então eu tenho que ter um ponto de referência. Então o meu ponto de referência vai ser o que a sociedade ou as pessoas dizerem que é o normal. Primeira situação. E o que faz a pessoa achar que era normal? Maioria é. Então vamos lá. Hoje, ver espíritos é anormalidade, não é normal. Então o cara tá vendo um monte de espíritos, ele é um deficiente, ele tem loucura. Ele é um deficiente, ele tá com loucura na cabeça. Aos poucos, conforme vai aumentando, vai se transformando em dom, mas ainda não normalidade. Conforme vai progredindo e todo mundo tem o dom, quem não tiver o dom lá no futuro vai se tornar deficiente. O que essa pessoa é? Antigamente ela era normal, agora ela é um deficiente. Por quê? Está com deficiência de algo. Algo da normalidade. A normalidade é ver espírito, ela não vê, então ele é um deficiente. Hoje, antigamente era ao contrário, hoje está na migração, como um dom. Então vamos lá, deficiência. Isso é importante você ver. Deficiência não é uma cadeira de roda. Um espírito não tem cadeira de roda. Pode até ter no início, o cara é um cadeirante, faleceu, ele vai ter a sensação de que ainda não consegue andar, mas é uma coisa assim de um pouquíssimo tempo, o espiritual vir e falar para ele: meu querido, você tinha essa deficiência, você já pode andar, o seu espírito está liberto, você pode flutuar, você pode andar, venha, aí pega ele e fala: nossa, estou andando mesmo, certo? Então, deficiências como tal, no espiritual é muito pouco tempo. Uma deficiência tipo mental, a pessoa tinha síndrome de Down, tinha não sei o quê. Meu querido, no espiritual não é assim. Tem um tempo de recuperação. Tempo. Mas ficar, não fica. Tá ok? Muito bem, é igual ao Alzheimer. Tem uma deficiência, mas depois com o tempo recupera e tudo fica normal. Agora, espíritos deficientes eu chamaria de espíritos trevosos. Que ele vai nada mais, nada menos, eles vão se deformando. Eles vão se deformando. Mas seria também uma deficiência momentânea, uma deficiência passageira. Por quê? Porque ele pode ficar horroroso em aparência e energia. Ele pode ficar com uma energia totalmente horrorosa. Mas, se você entender que deficiência só se consegue andar ou não, ele não entra. Então depende muito da cabeça de cada um na hora de avaliar o que é normal para você. O que não é normal. O que é a maioria? Você olha pela maioria ou você não olha pela maioria? Você olha pela sua religião ou não? Porque para o espiritualista, todos os médiuns são normais. Quanto mais loucura a pessoa for, mais biruta a pessoa for, mais normal ela é. Mais dom ela é, mais abençoada ela é. A pessoa escuta espírito. Para muitos pode falar, é loucura. Para alguém que é espiritualista, é uma bênção. Uma pessoa que vê vultos e espíritos, para um médico pode falar, isso aí é um problema mental sério, que ele está tendo alucinação. Para um espiritualista, isso é uma bênção das bênçãos da bênção, onde todo mundo gostaria de ter. Então, meus queridos, não existe
certo ou errado. Não existe deficiência, espírito com deficiência. Existem espíritos em experiência, com características. Espírito com características de não precisar andar. Espíritos com características de esquecimento. Espírito com características de deformidade. Mas todos são espíritos em situação própria, particular. Nem mais, nem menos. Está naquela situação. Entenderam? Bom, dito isso, em relação à deficiência, porque a pergunta foi: existe espírito com deficiência? Vamos lá. Vamos imaginar agora a questão de deficiência de fato. A pessoa estava numa cadeira de rodas ou estava numa situação bem debilitada. Como funcionaria isso daí, professor? Como que ela iria para o céu? Porque como é que vai ter uma cadeira de roda virtual que vai para o céu? Sim. Pode ter isso? Pode. A pessoa cria o que você quiser. Meu querido, cria-se no céu casa. Cria-se no céu parede, porta. Cria-se no céu ruas. Cria-se nos céus ônibus, trens. Você viu o filme Nosso Lar? Cria-se cidades virtuais no céu, virtual, moço. Quanto mais criar uma cadeira de roda, ele pode criar momentaneamente. Aí, pelo estímulo, ele vai lá e fala: olha, já estamos corrigindo você aqui, você pode até testar para você ver se você já está conseguindo andar. Até a sua consciência lembrar que você não tinha esse problema em outra vida. Aí a pessoa: uau, nossa, estou conseguindo fazer movimentos, estou conseguindo não sei o quê. Pessoas que têm amputação, muitas perguntas que me fazem sobre isso. Ela tem uma deficiência, foi amputado um membro. Professor, e se não enterrar o membro que ela foi? Não interessa, gente. Não interessa. Sabe aquela coisa do... que o pessoal fala da sombra? O pessoal fala do membro sombra. Que é o seguinte: eu corto o braço. A pessoa sente que o braço ainda está lá. Se alguém pegar e colocar um braço invisível ali, um de borracha, pegar e furar com uma agulha, ela sente. Por que ela sente? Porque a consciência cria um braço espiritual. As pessoas têm que parar de se apegar à matéria. Se você, por exemplo, teve um acidente, esmagou sua cabeça, arrancou seu membro, saiu voando um pedaço do corpo, um pedaço de lá, moço, seu espírito não vai ter esse problema. Ele pode ter esse problema se você cortar o membro e ficar muito tempo sem o membro e viver sem ele. Aí quando você falecer, você vai achar que ainda não tem. Até o momento que você fala assim: poxa, eu estou no céu, eu poderia ter meu braço de volta? Sim, é só você pensar e querer. De repente o braço cresce. Ponto. É simples assim, professor, simples assim. Mas não são todos que acreditam que morreu e está vivo do outro lado. Muitos vão achar que ainda estão em sonho. Então tem uma certa dificuldade? Sim, mas não é geral e nem para todos, tá bom? Gente, espero ter respondido a pergunta e tirado as dúvidas de vocês. Gostou? Compartilhe o vídeo e não esqueça de deixar o joinha aí, porque ajuda muito nós aqui do canal. Que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta. Namastê.